Bom dia a todos. Bom Então, dia. quando eu estou cadastrando o plano de trabalho, tem as atividades, né? Eu vi que estão listadas algumas atividades. E aí eu pergunto, vocês ainda irão cadastrar outras atividades ou somente serão aquelas que estão listadas? Maria, você diz da planilha ou você diz que já estão no sistema? É que está no sistema, no Petro já, quando você vai cadastrar o plano de trabalho, né? Aí aparecem lá. Quem cadastra aquela lista que já está no sistema do plano de entregas é a chefia da unidade. Então, provavelmente, eu não sei se você é a chefia. Não, 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 eu sou servidora, eu trabalho, É desculpa, eu servidora, não né? identifiquei, Ah, tá, eu trabalho no tudo bem. DAE, no Departamento de Apoio ao Ensino, da PROEG. É Ah, a tudo bem. chefia da unidade que faz esse cadastro? Isso. Então, o que que acontece? Quando a gente estava dando treinamento para os gestores, a gente estava pedindo para eles listarem só algumas, por enquanto, para a gente dar prosseguimento no treinamento, né? Para não fazer a lista total. Aí, posteriormente, até o dia 9, né? Que é quando a gente vai iniciar o treinamento com os servidores que são participantes, até lá eles já fizessem toda a listagem mesmo do que a unidade faz, porque daí vocês conseguem selecionar as atividades que são pertinentes a Perfeito, vocês, perfeito. Tá, tá? obrigada, Ingrid. Por nada. Acho que mandaram aqui no chat também. Ó, a comissão permanente perguntou: a partir do dia 2/12, já se deve cadastrar o plano de entrega gestor e os servidores devem cadastrar atividades, correto? No Petros. Sim, até lá já tem que estar no sistema, não é que até lá vocês vão iniciar o cadastro, tá? Até o dia 2 já tem que estar no sistema, então o ideal é que em dezembro vocês já fizessem, né, esse cadastro antes dos recessos, que a gente sabe que tem os recessos de fim de ano, tá? Então a ideia é que a partir de dezembro vocês já tenham, né? Já estejam fazendo o plano de entregas, o gestor, né? Quem for gestor faz plano de entregas, e quem for só servidor participante faz o plano de trabalho. O gestor faz os dois, na verdade, né? O plano de entregas e o plano de trabalho. E quem for servidor participante faz só o plano de trabalho, tá? Até dia 2 tem que estar constando no sistema o plano de entregas da unidade e o plano de trabalho de todos os servidores que estão participantes. Então, o ideal que a gente sugere é que em dezembro você já faça esse cadastro, né? Que a gente sabe que tem ali os recessos e tudo mais. Oi, Marina. A comissão perguntou de dezembro mesmo, 2 de dezembro. Ah, o de dezembro, achava que era o de janeiro. Ah, tá. O de dezembro, comissão, ele pode continuar no SUSEP, né? A gente estava dando essa prerrogativa dele, pode, até o final do ano vocês não tem problema nenhum continuar ali no SUSEP, mas a partir de janeiro vai ser obrigatório. Aquelas unidades que a gente vê que ele já tem o plano de entregas, né? Que já se sentem aptos a utilizar a partir de dezembro, aí fica opcional, né? Mas como a gente está fazendo esse treinamento, ainda está realizando, né, as cargas de treinamento, então a gente está, né, deixando aí opcional ficar no SUSEP, né, até final do ano. Você pode ficar no SUSEP, né, até final do ano. Mas aí, a partir do ano que vem, já tem que estar todo mundo no Petros. O Fabrício levantou a mão também. Ingrid, bom dia. Eu sou o Bom dia. Fabrício do DSQV. Aí eu tenho a seguinte dúvida. No SUSEP, né, tanto o plano de trabalho quanto as atividades, né, incluídas, elas possuem um status, né? Aí eu queria perguntar, no Petros, as atividades, né? Eu vi que o plano de trabalho tem status, né? Incluído, aprovado, aguardando assinatura, vigente, aprovado. Mas as atividades, no SUSEP a gente alterava ali aquele status manualmente, né? Ou em execução, ou concluído. Pelo que eu estou entendendo, no Petros, eu tenho que adicionar uma descrição e só o que eu posso alterar é aquela data de início e fim e o progresso. Aí o status ele é alterado automaticamente, é isso? Tipo assim, em execução, concluído, vai ser pelo que eu fizer de lançamento de data ali, de início e fim? Como é que funciona esse status das atividades? Não sei se eu consegui explicar. Eu entendi, tudo certo.
O Petros, ele realmente tem essa diferença do SUSEP, né? Tanto que no SUSEP, vocês trabalhavam ali muito até com esse termo atividades, né? E até quando o gestor ia avaliar, ele ia avaliar cada atividade, se eu não me engano, era dessa forma, certo? No Petros, a gente ainda não trabalha com esse termo atividades, a gente trabalha com o termo entregas. E cada entrega, a ideia é que cada entrega, né, quando você vai fazer o seu registro de execução, você faça, né, o que você já fez. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo no treinamento, né? Eu faço, por exemplo, eu marco na minha agenda, toda segunda-feira eu coloco o que eu fiz na semana que se passou, certo? Então, quando eu vou alimentar o Petros com o que realmente foi feito, eu coloco as atividades que foram concluídas. Então, ela não tem esse progresso dentro do sistema de tipo incluso, em andamento e concluído. A ideia é que a gente alimente o sistema com o que a gente fez, para colocar ali os seus registros de execução. Então, uma vez que você alimenta com o que você fez lá, ele vai colocando cada registro como concluído. Então, por exemplo, uma atividade desse treinamento que a gente está, né, facilitando para vocês, que é eu e a Isabelle, né? Então, lá tem uma entrega no meu plano de trabalho, que é treinamento dos usuários do programa de gestão. Então, cada semana eu vou lá e coloco, semana passada foi 4 treinamentos e lá está concluído. Aí depois, na outra semana, eu já vou colocar na segunda-feira, da outra semana que se passou, eu vou colocar, mais 5 treinamentos e concluído, tá? Então, é dessa forma que a gente está sugerindo que vocês trabalhem no Petros, né? Ele vai colocar o que você já fez lá. Entendi então, Ingrid. Então, só para finalizar, então, em cada atividade dessa aí, digamos assim, né, que eu acabo chamando de atividade, vamos colocar 4 descrições lá, 4 registros mais ou menos, que geralmente tem 4 semanas, o mês, né? Então, Isso. coloco lá, vamos dar um exemplo aqui, de segunda a sexta, aí eu fiz tanto, aí eu já coloco o início e concluído e pronto, já vai ter concluído aquela parte ali. Isso, Entendi. exatamente. Aí agora, eu como gestor, porque eu também sou coordenador lá, né? Uma das coordenações do DSQV. O plano lá de entrega mesmo, né? Que é o que a gente tem acesso. Como que eu faço essa alimentação? Eu vou fazendo por semana também, porque pelo que eu vi, como tem meta, eu vou ter que ter muito cuidado para não ficar lançando, digamos, números de atendimento que já foi feito o lançamento. Como que vocês fazem esse controle? Tá, deixa eu mostrar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar se eu for falando e mostrando a tela. Perfeito, então. Para a gente alimentar, né, o plano de entregas, vocês como gestores, a gente vem aqui no módulo de execução e plano de entregas, certo? O plano de entregas, a gente sabe que ele, a partir do ano que vem, né, ele vai ser trimestral. A gente estava só fazendo os planos de teste nos treinamentos para fazer até dezembro, para a gente conseguir, né, ir manuseando e cadastrando e ver, ter esse sentimento de como que vai ser, né, o real. Então, a partir do ano que vem, já vai ser trimestral. E o registro de execução, você pode optar tanto por vir aqui mensalmente e ver quais foram os participantes que escolheram aquela entrega e o quanto que eles fizeram, tá? Você pode vir aqui e ver, foram 0, olha aqui a Belle, como ela faz. Aqui é processo do SEI, Aí você vem aqui, na primeira semana foi 0 processo, depois ela fez 5 processos, depois mais 3 processos. Você pode vir tanto mensalmente, procurar só o de novembro aqui de cada servidor, tá? Que pegou, então ela tem aqui o de novembro e de outubro, certo? Então, posso vir aqui, finalizou outubro, eu venho aqui no registro de execução do plano de entregas e venho aqui o de outubro e vou fazer, né, toda essa análise para ver quanto que os meus servidores fizeram no mês de outubro daquela entrega. E aí eu já posso colocar aqui o progresso, tá? Mensalmente. Mas o plano de entregas, ele é trimestral, né? Então, se caso você ache melhor, né, no final do trimestre, ali, perto do final do trimestre, vir aqui fazer toda essa visualização dos dados, né, do registro de execução dos seus servidores, mas aí já vai ter 3 meses para você fazer, né, todo esse apanhado de quanto que eles fizeram naquela entrega para poder colocar aqui no progresso,
tá? Ah, Mas aí fica entendi então, opcional de Ingrid. você fazer mensalmente. Entendi. Então, o servidor lança pelo menos 4 descrições ali, que seria por semana, e o E, chefe pode fazer mensal mesmo. Como o plano de entrega é sim, 3 meses, eu vou fazer, vou alimentar 3 vezes aquele plano, né? isso. Então, fica a nosso critério, digamos assim, como fica melhor Sim, nesse sim, sentido, né? Perfeito, sim. então. Obrigado, tá? Somente isso. Nada. Luciane e Catarina não estão ouvindo. Ah, tá. Perguntaram. Poderiam enviar o link para cadastrar usuários no Petros? A gente não cadastra usuários no Petros, né? A gente importou todos os dados do CIAP. Então, as pessoas com e-mail institucional conseguem fazer o login no sistema, tá? Então, o login ele é bem simples. Vocês vêm por aqui, né? No próprio site, né? No domínio do petros7.fan. É um ponto, né, que gerou bastante dúvida enquanto a gente estava dando os treinamentos. Ah, esse Petros Teste, porque o nome tá Petros Teste mesmo, né? Ele já é o ambiente oficial, e sim, ele já vai ser o ambiente oficial, tá? Ele só tem esse nome porque quando a gente começou a testar mesmo a plataforma, né, fazer ele todo o manuseio para aprender mesmo, para repassar para vocês, a gente iniciou com esse nome, tá? Mas aí o pessoal da CETIC, junto com a Tereza, eles já estão vendo os trâmites para mudar, tirar esse termo teste, tá? Mas a gente não cadastra as pessoas no sistema, a gente já importou todas as pessoas do CIAP, tá? E aí é só fazer o login aqui normal com o e-mail institucional. O que acontece? Em alguns casos, quando a pessoa no cadastro do CIAP não tinha ainda o e-mail institucional, ou então usou o e-mail institucional ali no cadastro do departamento e não aquele @pufam.edu.br, aí o sistema não reconhece ou ele gera um e-mail automático. Aí, caso você não consiga fazer o login, vou passar aqui no chat que estão pedindo o link de login. Caso você não consiga fazer o login, é porque ocorreu um desses casos. Ou o seu e-mail foi cadastrado com um e-mail específico do seu departamento, ou na época do cadastro não tinha algum e-mail específico e ele gerou um automático, aí você realmente não consegue fazer o login. Mas para esses casos, vocês podem contatar a gente, tá? Quando não conseguir fazer o login, ou mandar um e-mail para a gente no pgr.fam.edu.br, que a gente consegue resolver, pelo menos isso aqui pelo sistema, tá? Essas inconsistências na hora de fazer o login, a gente consegue resolver, tá bem? Alguém mais tem alguma dúvida? Vocês podem ficar livres para levantar a mão, falar. Eu vou ler algumas dúvidas do formulário, tá? Que a gente recebeu, que é o formulário que está no link dos vídeos tutoriais no YouTube, tá? Então, talvez alguma dúvida de alguma pessoa que enviou, né, no formulário, talvez seja uma dúvida de vocês, então a gente já sana aqui tudo junto. Então, uma pessoa perguntou bem assim: tenho interesse em fazer o treinamento assíncrono, mas ao final, como será a confirmação de participação que realizou os cursos? Para poder comprovar que realizou o treinamento assíncrono ao final e ficar apto a ingressar ao PGR. O que acontece? A gente oferece tanto você fazer o treinamento síncrono com a gente, né? Que são as turmas que a gente está fazendo, né, online, no Via Meet, ou assíncrono mesmo, tá? A gente grava tanto a reunião de gestores, uma das sessões de treinamento de gestores, a gente já disponibilizou no site, então vou mostrar para vocês aqui onde que a gente encontra, né, esse treinamento assíncrono, caso vocês queiram fazer, tá? Vou compartilhar aqui. Então, no site da Progesp, a gente tem aqui um bannerzinho só sobre conheça aqui o PGR, né? Então, aqui, ó, a gente tem um cardzinho só para migração do sistema, tá? Então, bem aqui vocês acessam. E aqui ele dá também, ó, clique aqui para acessar os manuais e tutoriais do sistema. Aí você consegue acessar, tá? E aqui eles têm os tutoriais por módulos, tá? Tem um módulo geral, que é onde ele apresenta ali o sistema, a interface. Vocês conseguem ver
qual a diferença, né, entre quem tem um perfil de chefe, quem tem só o perfil de participante, para vocês verem que tem ali uma diferença, né? Apresenta o sistema, quais são os objetivos. Aqui a gente tem um módulo só para chefia, né? Só para quem é gestor e quem é agente de integração também, que queira entender ali todo o ciclo, né? Que a ideia é que os agentes de integração também consigam apoiar a unidade, né? Nessa migração. E a gente tem aqui o módulo de participante, que é só para quem é servidor participante. Da mesma forma que a gente tem aqui o formulário de dúvidas, tá? Caso vocês tenham dúvida, vocês podem clicar aqui e mandar suas dúvidas para a gente, que a gente está respondendo via e-mail, tá? A gente tem a planilha de entregas, que são os chefes que utilizam para, dessa relação de entregas, transporem, né? Aquelas que se referem à sua unidade, transporem para o sistema, tá? E essa lista aqui eles vão cadastrar lá, não integralmente, né? Aquelas que fazem parte do escopo da unidade deles, para cadastrar no plano de entregas, para ficar disponível para os servidores participantes fazerem seus planos de trabalho, tá? Aqui a gente tem os manuais também, tá? Tem o manual geral, o manual do participante, o manual do gestor, e aqui é o do administrador negocial, tá? Que a gente também tem os manuais de boas práticas, mas do Petro, especificadamente, a gente tem aqui os manuais em PDF, que lá também tem o passo a passo completo, então a gente tira o print de cada tela, clique primeiro aqui, grave aqui, então eles também tem todo o passo a passo. E aqui nos tutoriais tem os vídeos, né? Então aqui, ó, no módulo da chefia, a gente vai ter a gravação de um treinamento completo, que são esses treinamentos que a gente está dando síncrono. Então aqui você consegue assistir via YouTube, né? Treinamento completo, a gente dividiu aqui por... Então, essa aqui é a tela, né? Então, aqui tem um assunto, quero ver a criação do plano de entregas. Eu venho aqui, né, tem um assunto. Eu estou com dúvida só na assinatura do plano de trabalho. Venho aqui, também tem, ó, por assunto. Então, vocês conseguem acessar, essa é uma gravação de um dos treinamentos síncronos que a gente está dando, tá? Tem aqui também os vídeos tutoriais com cada assunto também, né? Como que faz o cadastro, né, de um plano de entregas. Aí tem aqui, como é que eu homologo um plano de entregas de uma unidade que está abaixo da minha, também tem aqui, tá? Caso você opte por fazer esse treinamento assíncrono, realmente não vai ter essa confirmação, né? Quem tem o treinamento síncrono, a gente consegue ver pela lista que o Meet dispõe, né, da pessoa que participou. Mas quem optou, né, por fazer o treinamento assíncrono, a gente vai ver se está apto justamente se a unidade, né, criou ali o plano de entregas e se todos os servidores participantes criaram o seu plano de trabalho. Então, é assim que a gente vai medir, tá? A gente consegue baixar um relatório do Petros, que a gente consegue ver quais são as unidades e os participantes que já estão com plano de trabalho dentro do sistema, e é dessa forma que a gente vai medir se a pessoa está apta ou não a continuar no PGR a partir do ano que vem, tá? Deixa eu ver outro. Servidores que não participam do EVT-PGR e querem ingressar, eles também deverão realizar o treinamento no Petro nesse momento? Então, a gente fez todo o dimensionamento do treinamento síncrono das turmas, né, levando em conta o quantitativo de pessoas que já estão participando do PGR, tá? Então, os participantes, né, tanto os gestores quanto os outros participantes, a gente fez toda a divisão baseada naquele quantitativo. E quem ainda não participa do PGR, a gente, né, dá a sugestão de quem tem interesse, né, de participar, já vá vendo os vídeos, já vá vendo aqui os manuais, os treinamentos, para, né, ter essa ambientação com a plataforma, e após, né, a inserção, após aderir ao programa, né, aí a gente vai dar todo o suporte necessário, caso ainda restem dúvidas, tá? Quem está em estágio probatório pode participar no PETROS ou tem alguma restrição ou requisito? Quem está em estágio probatório, no primeiro ano do estágio probatório, pode entrar no PGR com 100% presencial, tá? 100% presencial. Então, quem está nesse contexto, né, pode enviar primeiro. O primeiro passo é enviar o processo no SEI, né, para a gente fazer análise e deferimento. E após, né, fazer toda a análise, aí pode entrar no Petros normalmente, tá? Não tem nenhuma restrição. O único ponto é isso. Quem está no primeiro ano do estágio probatório só consegue, né, participar do PGR na modalidade 100% presencial, tá?
Então, aí vocês mandam, né, todo o processo lá da pessoa, a gente consegue fazer análise do escopo de trabalho dela, do tempo de trabalho, de estágio probatório, que aí depois a gente faz o deferimento ou não, e daí a pessoa consegue, né, trabalhar dentro do Petros, tá? Deixa eu ver alguma outra dúvida do formulário. Perguntaram assim: tem um limite para a quantidade de entregas que devemos escolher para o plano de entregas? Pode ser mais de 10? Se o plano de entregas foi cadastrado a entrega a eventos, mas esse evento não aconteceu ou foi cancelado, escreva uma justificativa porque não ocorreu ou tem a possibilidade de excluir. Aí fizeram essas duas perguntas, né? Sobre o limite da quantidade de entregas do plano de entregas, a gente não estabeleceu um limite mínimo, mas o sistema em si, ele não deixa ficar zerado, né? Você não consegue liberar para homologação se o plano de entregas não tiver nenhuma entrega cadastrada, tá? Ele precisa ter no mínimo uma ali, na verdade, para ele atuar, né? Mas aí você vai englobar todas as atividades que todos os servidores da unidade fazem para colocar ali no plano de entregas, né? E ela perguntou, pode ser mais de 10? Então, pode sim ser mais de 10, mas a gente sugere, né, que não ultrapasse ali a quantidade de 20, 30 entregas. Por quê? Se ultrapassar a quantidade de 20, 30 entregas, quando o gestor vier aqui fazer o registro de execução, aí ele vai ter que quantificar essas, né? Se for 60 entregas, ele vai ter que vir aqui e quantificar essas 60 entregas. Então, fica ali um pouco difícil, né? De fazer toda essa quantificação. Então, a gente dá essa sugestão, né? Que ele mantenha o máximo entre 20 e 30 entregas para também a pessoa, quando for fechar aqui, né? O plano de entregas trimestralmente, ter essa facilidade também de quantificar ali as entregas, tá? Tentar resumir ali ao máximo com as atividades mais importantes que a unidade faz, né? As entregas finalísticas. Se o plano, ela perguntou também, se no plano de entregas for cadastrado a entrega eventos, mas esse evento não aconteceu ou foi cancelado, escreva uma justificativa porque não ocorreu ou tem a possibilidade de excluir. Caso ninguém tenha vinculado essa entrega ao seu plano de entregas, você consegue excluir, tá? Então, aqui, ó, no plano de planejamento, plano de entregas, tá? Vou mostrar aqui o da DGEP. Então, depois que o plano de entregas ele é homologado a primeira vez, você ainda consegue editá-lo, tá? Sem precisar de nova homologação. Então, você consegue adicionar uma entrega. Então, tipo assim, fiz meu plano de entregas de janeiro a março. Só que lá em fevereiro surgiu uma nova demanda, né? Entrou no escopo da minha equipe uma nova demanda, um novo tipo de entrega. Aí eu venho aqui, né? E consigo adicionar essa nova entrega para que a minha equipe, posteriormente, consiga, né, colocar no seu plano de trabalho e incluir essa nova entrega, tá? Então, é possível você adicionar ou excluir uma entrega que você viu ali que ninguém vai realizar, tá? Então, é possível assim. Ou você exclui, tá? Ou para manter histórico, né, que você estava ali, né, que você tinha optado, né, por fazer aquela entrega, mas por algum motivo você não fez, aí você pode registrar na execução dela, tá? Vim aqui na registro de execução do plano de entregas, e vim aqui colocar que o progresso realmente foi 0, vem aqui e coloca que foi 0, na verdade. Ele não vai fazer nenhuma atualização, né? Vai ficar como 0 aqui. E você justifica aqui nos comentários, ó. A entrega não foi feita, ou então não foi realizada. Realizada por motivo X. Então, você consegue justificar e já fica aqui. É bom que fica no histórico que você tinha, né, cogitado fazer aquela entrega no seu plano de entregas, mas aí, sei lá, mudou o foco ali, então a gente teve que colocar os esforços numa outra entrega. Aí você consegue justificar aqui também, sem problema nenhum, tá?
Deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui no formulário. Tem uma pergunta aqui que talvez seja uma dúvida também do restante das pessoas. Alguém perguntou assim: gostaria de saber se no ambiente do Petros, o chefe da unidade executora pode ser o mesmo chefe da unidade superior. Por exemplo, sou subordinada diretamente ao diretor da FD, que, ao que me parece, é o chefe da unidade superior. Logo, ele também será o chefe da unidade executora ou chefe da unidade superior, nesses casos de unidades acadêmicas, será o reitor. Tá? O que acontece? O Petros, ele entende as hierarquias conforme o que está cadastrado no CIAP, tá? Então, ele vai entender as hierarquias dessa forma. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, a minha unidade, a DGEP. Esses dois aqui não estão disponíveis para vocês, tá? Gerenciamento e cadastro. É porque a gente, como desenvolvedor, tem acesso a mais menus, tá? A gente do grupo de trabalho. Mas só para mostrar para vocês como que é vista essa hierarquia dentro do sistema, tá? Então, vou pesquisar aqui a DGEP. Ele traz, né, todo o nome conforme o que está cadastrado no CIAP, o código org, né, a cidade. E aqui, quando eu vejo informações, ele me dá essa unidade executora PAI, ó, que é o DDP. Então, ele entende que o DDP está diretamente acima da DGEP, tá? Então, ele vai construindo as hierarquias dessa forma, tá? Então, se eu for ver o DDP, então, pesquisa aqui o DDP. Quem está acima do DDP? Vem aqui de novo informações, e aí já é a Progesp, tá? Então, ele vai construindo essa hierarquia. Então, uma pessoa que ela é chefe da unidade, se ela tiver unidades abaixo dela, né? Tipo assim, tem unidades abaixo de mim na hierarquia, são subordinadas à minha unidade. Então, ela vai desempenhar tanto o papel de chefe da unidade, né? Que é ali fazer o plano de entregas da sua unidade, né? De lotação, quanto ela vai desempenhar o papel de chefe de unidade superior, né? Porque ela vai ter que homologar o plano de entregas dessas unidades que estão abaixo dela, vai ter que avaliar, vai ter que assinar o plano de trabalho dos chefes dessas unidades, tá? Então, esses chefes dessas unidades que estão abaixo da de vocês, eles não precisam estar na mesma unidade que vocês, tá? Eu acho que no SUSEP tinha essa divergência, realmente, né? Que os chefes das unidades abaixo, eles ficavam na mesma unidade que vocês, para vocês poderem fazer, né, todo aquele gerenciamento. Mas aqui não. Quem é chefe de uma unidade e tem unidades abaixo de você, né? Você consegue assinar e avaliar plano de trabalho das chefias dessas unidades que são subordinadas, tá? Pode falar, Maria. Tem microfone. Eu queria que tu colocasse na questão da execução do plano de trabalho, né, do servidor. Porque eu estou aqui com uma dúvida, quanto tem lá o plano das entregas, né? Aí depois a gente vai descrever, né, a execução. Aí, assim, tem uma entrega que ela se repete, se ela acontece várias vezes, são realizadas durante o mês, em vários momentos. Eu tenho que repetir essas atividades, assim como eu fazia no SUSEP, essa entrega, eu tenho que repetir ela, por exemplo, assessoria, que a gente faz assessoria pedagógica aos coordenadores de curso, análise de PPCs, isso é uma constante, análise de processos do SEI, é uma constante, porque eu vi aqui no plano de execução do Petros que quando a gente registra a realização daquela atividade, ele inclusive coloca o dia que a gente registrou, né, e já sinaliza como 100% concluído, aqueles 30% que eu iria destinar, como eu disse, eu não estou muito bem familiarizada, né? Eu posso não estar falando com clareza,
a minha dúvida. Mas seria nesse aspecto aí, se eu... Assim, eu tenho que, você disse aí, você tem que cadastrar em torno de 20 a 30, né, Uhum. no máximo. Plano de No entrega, máximo, tá? no plano de entregas. Pois é. Isso, plano de entregas é a chefia que faz esse cadastro. Ah, tá, o chefe, aí na hora que eu Isso. for cadastrar o meu plano de trabalho, eu vou selecionar dentre Entre essas 20 e essas 30. entregas, essas 20 e 30. Eu posso Isso. repetir uma entrega? Não, ele não deixa você repetir uma mesma entrega, tá? Você não pode duplicar, o sistema não deixa. Ok, Então, uma vez que você escolhe aquela entrega, eu vou te mostrar como que a gente faz, ó. Então, por exemplo, esse treinamento aqui, eu também estou repetindo ele. Toda semana eu estou dando esse treinamento, né, aqui para os gestores, desde basicamente do início do mês, tá? Então, o que a gente está fazendo? O que eu faço? Toda segunda, né, eu vou usar meu exemplo aqui. Toda segunda eu venho e coloco, ó. Então, por exemplo, segunda-feira, semana passada, eu fiz 5 treinamentos. Eu venho aqui e coloco 5 treinamentos no Petros realizados. Eu venho aqui e coloco. Então, você não precisa repetir essa entrega para você colocar, né, o que foi feito dela, tá? Na mesma entrega aqui, ó, eu consigo colocar todas as vezes que eu trabalhei com ela, tá? Então, por exemplo, na semana passada eu fiz de 3 treinamentos. Aí na outra foi 1. Aí nessa já foi 5, entendeu? aí ele vai computando os dias, né? Conforme você vai registrando, aí ele vai lá mostrando, né, também o dia que você fez o registro. Não precisa, é porque a gente está muito relacionada com a questão do dia de execução daquela atividade, né? O que É acontece? Quando muito... você coloca só dessa forma aqui, ó, de só colocar a descrição, ele vai considerar o primeiro dia, igual que eu coloquei, ó, ele considera o dia 1 e o final dia 30. Quando você não especifica qual foi o dia que você trabalhou nesse registro de execução aqui, tá? Nessa execução aqui desses 5 treinamentos, no exemplo aqui hipotético, ele vai considerar que em algum momento entre o dia 1 e o dia 30, que é o dia do seu plano de trabalho, tá? Você fez esses 5 treinamentos. Mas caso você queira especificar, esses 5 treinamentos, ele foi na semana passada. Então, eu venho aqui e coloco. eu não tinha Então, visto isso. Eu não tinha visto esse início e conclusão. Né? Aí você pode colocar. Então, esses 5 treinamentos eu fiz aqui do dia 18 ao dia 22. Então, em algum momento, eu fiz esses 5 treinamentos aqui desse intervalo, tá? Ou ainda você pode colocar o dia exato. Então, por exemplo, esse treinamento que eu fiz aqui, ó, como ele foi só um treinamento, né? Não se repetiu, porque ele só deixa também você colocar um intervalo para cada registro aqui, tá? Então, esse treinamento, eu só tinha feito então eu consegui colocar específico. Então, ele foi dia 13, das 14 às 17, tá? Mas caso você queira colocar geral, assim, 5 treinamentos, foi realizado em algum momento do dia 1 ao dia 30. Naquele período, né? Eu não tinha visto. Naquele período. Eu não tinha visto. Ou você coloca aqui, esses 5 treinamentos, eu quero colocar a semana que se passou, que eu estou fazendo o registro da semana que se passou. Aí eu venho aqui e coloco, ó, do dia 18 ao dia 22, em algum momento eu realizei esses 5 treinamentos, tá? Certo. Então, fica aí da melhor forma que você consegue trabalhar e fazer esse controle, tá bem? Obrigada. O Fabrício levantou a mão também. Pode falar, Fabrício. E Ingrid, nesse seu exemplo aí concreto, além de você, outros servidores também colocaram essa atividade, né? Essa Sim. atividade de treinamento. Então, vamos lá para esse exemplo concreto. Em novembro, você fez 8 treinamentos, né? Isso. Usando só esse exemplo que está em tela. Então, no caso, eu como gestor, eu tenho que lançar lá, alimentar o que você fez, os 8 de novembro, mais o que a Cláudia fez, mais o que a Isabelle fez, somar isso mensalmente lá no plano de entrega, sabendo que são 3 meses, é claro, né? Mas para facilitar o meu controle, eu vou lançar mensalmente. Mas aí, no caso, essa meta que a gente estipula, ela é coletiva, né? Porque quem lança a meta é o coordenador. Então, no caso,
como é que eu faço para equilibrar isso? Vocês se dividem? Assim, desculpa, né? Não sei se eu estou me intrometendo demais, mas só para entender como é que vocês fazem para estipular essa meta coletiva, né? Por exemplo, nos próximos 3 meses a gente vai fazer 30 treinamentos, 10 vai ser a Ingrid, 10 a Cláudia, 10 a Isabelle. É mais ou menos assim ou estou falando alguma bobagem? Só para eu entender, assim, que no SUSEP a gente não tinha meta, né, quantitativa, e agora no Petros tem. Eu só queria entender como é que vocês fazem isso para eu conseguir replicar com a equipe, né, para tentar entender. É basicamente isso que você falou, Fabrício. A gente faz uma média para realmente fazer essa estimativa, tá? Né, que a gente Então sabe que tem vocês, algumas assim, entregas. Isso. vocês em grupo, vocês fecham essa meta, é isso? Só para eu entender, no caso, a diretora de vocês, a Tereza, né? Não foi ela que estipulou sozinha, Não, ela foi o sentou com a chefe, foi o equipe. chefe da nossa unidade, na verdade. A Tereza, ela não mexe aqui no nosso plano de entregas. O que ela faz é homologar. Quem faz o nosso plano de entregas é a chefe da nossa unidade, que é a Cláudia. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, no caso, vocês sentam com a Cláudia e estipulam essa meta, né? Isso, Aí vocês se dividem entre vocês dentro dessa meta que foi pré-estabelecida ali coletivamente, né? Fabrício, deixa eu só complementar aqui, né? Por exemplo, Tudo bem. é uma coisa que vocês vão começar agora, algo que a gente já passou, que a gente também precisou lidar com essa questão. E agora, qual é a meta? Daí, por exemplo, atendimento. A gente já faz atendimento, né? Não é porque veio o Petros agora que atendimento é uma coisa nova. Então, eu pergunto assim, Isabelle, uma média de quantos atendimentos você faz por mês? Cauã, uma média de quantos? Só para ter ali um sentimento, mais ou menos, e a gente começar a registrar, e aí depois vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, os meninos vão registrando isso, e a gente começa a entender melhor se é para mais, se é para menos, entendeu? É mais ou menos dessa. Não, entendi. Legal. Perfeito, então. Agora eu fiquei mais tranquilo, então. Obrigado, tá? Imagina. Anne, pode falar, Anne. Bom dia para todo mundo. Estão me ouvindo? Sim. Assim, a questão também eu estava tentando entender isso aí também. A minha pergunta do Fabrício, né? Então tem que, assim, sentar com o grupo e tentar estabelecer o que cada um vai fazer, né? Assim, é um pouco complicado. Assim, por exemplo, o meu trabalho, eu trabalho na biblioteca, né? Assim, aí eu trabalho com catalogação de livros, né? E é um pouco complicado porque, assim, a questão de... Por enquanto, a gente só está recebendo doação de livro. Durante, por exemplo, até recebeu nesse mês para fazer uma quantidade de exemplares que era, vamos dizer, uns 50. Né? Só que aí, no mês assim, anterior, a gente não teve nenhum livro para fazer. A gente fez outras atividades. Né? Aí eu ponho essa atividade de catalogação de livro, aí como é que fica durante um trimestre? Assim, eu faço num mês, aí no outro mês eu não faço. Porque não teve demanda não sei, assim, do outro setor para fazer a catalogação de livro. Porque assim, eu faço no mês essa atividade, e aí no outro mês, porque não teve demanda, aí eu não fiz essa atividade. Como é que fica? Eu posso te mostrar aqui o exemplo que a gente está utilizando nos treinamentos, tá? Então, você é chefia, né, Anne? Não, eu sou substituta. Tá, substituta. Beleza. Então, na hora que o substituto ou o titular vem aqui, né, fazer os registros de execução do plano de entregas, ele tem a opção de colocar quanto que dessa quantidade estimada você fez, tá? Então, vamos utilizar esse exemplo. Ó. Desse exemplo aqui, ó, a gente tinha estimado 30. Mas a gente só fez 13, ó. Tá? Eu coloquei aqui quanto que 13 é de 30, é 43%, e coloquei que só fiz 13. E aí eu posso aqui nos comentários, ó, vim aqui, ó, já tem um comentário aqui que eu tinha colocado, ó, não houve demanda.
Então, aqui é onde eu consigo justificar. Por que, que não deu aquilo que eu estimei, entendeu? Eu tinha estimado 30, mas só deu 13. Mas o quê? Não houve demanda. Ou então, no mês X, não houveram livros para catalogar, tá? Então, é dessa forma que vocês vão fazendo a justificativa, porque esse número do que realmente foi realizado é justamente para a gente ter esse histórico, tá? Tipo assim, eu vou, por exemplo, se a gente estivesse utilizando o Petros desde o início desse ano, então, se a gente fizesse plano de entrega já para o ano que vem, a gente já teria uma noção ali da sazonalidade e ver quanto que deu, né? A gente já teria o histórico aqui no sistema de quanto que deu para a gente fazer uma média ali mais ou menos aproximada, tá? Mas é dessa forma, mesmo que dê abaixo, você consegue fazer aqui no comentário e colocar o porquê que foi abaixo do que você tinha estimado, né? Então, foi uma meta ali, não houve demanda condizente com o estimado. Aí você coloca ali. Quando for acima, da mesma forma. Posso colocar, tipo, foi incluso mais demanda dessa entrega, ou então, eu tinha estimado abaixo e realmente o resultado era acima do que foi estimado. Então, é dessa forma que você vai fazer a justificativa, tá? Tá. Aí, assim, eu quero saber outra coisa, Ingrid. Quer dizer que é o gestor que tem que botar esses porcentos aqui, não é automático, não? Esse progresso checklist? Não, infelizmente ele não é automático, tá? Eu já enviei essa licitação para o MGI do formulário. É Ele porque não assim, é automático, mas aqui, a gente consegue ver os registros de execução para a gente fazer toda essa análise, né, e esse apanhado de quanto que foi. Então, por exemplo, essa metodologia, guias e manuais elaborados. Eu vou vir aqui, nesse olhinho, tá, dos detalhes. Venho aqui em participantes e eu consigo ver todos os participantes que selecionaram essa entrega no seu plano de trabalho, tá? Aí eu venho aqui, vejo quanto que eles registraram. Aqui o Lucas fez 2. Aí aqui em novembro ainda não fez mais 2, então já tem 4, tá? Então no final do trimestre o gestor vem aqui, faz esse apanhado, então 2, 4, aí vem 5, tá? E aqui ele vai colocando o progresso para condizer com a quantidade que os servidores fizeram aqui, tá? Ele tem que ir lá e perguntar, ele não vai perguntar não, ele vai vir aqui e ver o que as pessoas registraram para poder fazer esse lançamento aqui. Então você tem que saber em matemática. Eu sou péssima em porcentagem. Tem que saber um pouquinho. Você vai pegando o jeito, Ania, não se preocupa não. Qualquer coisa vai testar. Às vezes eu tô com preguiça de fazer cálculo, aí eu começo a chutar alguns números. Quando eu acerto, quando eu coloco uma porcentagem que eu acerto o número ali, aí pronto, é aquela porcentagem ali. Isso quando eu tô com preguiça de fazer cálculo. Tipo assim, é 15, ela vai colocando aqui, acho que é 45 dá 15. Aí assim também assim, aí no plano de trabalho vai ser a mesma coisa, né? Por exemplo, eu peguei não sei quantos % para fazer os livros, aí se não tiver atingido aquela meta, eu também vou justificar, né? Porque não atingiu aquela meta dentro do plano de trabalho, né? Anne, no caso, por exemplo, quando vocês têm as doações, né? A única justificativa é falar assim, não houve doações, ou houve doações apenas de X, de tantos números. É mais ou menos isso. O importante é ter esse registro, né? Essa justificativa aí é só para, de repente, para você mesma. Vai que daqui a 6 meses você precise consultar o que você fez naquele mês, e aí é um recado para você mesma, sabe? Um recado para a sua unidade. É só para ficar esse registro mesmo, como a Marina falou. A gente começa a entender a sazonalidade das nossas atividades. Tá ok? Tá ok. Também, eu posso fazer mais uma pergunta? Posso fazer pergunta? Pode, ficar à vontade. Esse é o seguinte, assim, no plano de trabalho, por exemplo, assim, a pessoa colocou 4 atividades, né? Aí deu 100%. Só que, assim, de repente surgiu uma reunião que não estava prevista. Aí, como é que eu vou botar essa reunião dentro do plano de trabalho, já que já está 100% feito, já está 100%
todo feitinho, né? Plano de trabalho, você está dizendo, Plano de trabalho mesmo. Assim. Ah, isso. Ó, o plano de trabalho, quando eu estava passando para os gestores, né, no treinamento, o que acontece? O plano de trabalho, você pode repactuar ele a qualquer momento, tá? Então, por exemplo, tive uma reunião, eu já fiz meu plano de trabalho por exemplo, de dezembro, tá? Aí lá dia 13 de dezembro, meu chefe me chamou, falou que eu vou ter que fazer mais uma entrega lá, que eu não tinha colocado no meu plano de trabalho. Aí eu venho aqui, eu altero, incluo aquela entrega e vou fazer a redistribuição daquele 100%, tá? Aí você redistribui aquele 100% e no momento que você altera aqui, redistribui e grava, ele vai cair as assinaturas e você vai assinar de novo e seu chefe vai assinar de novo, vocês vão pactuar que aquela entrega entrou no escopo já do seu plano de trabalho. Você entendeu? Me fiz entender? Eu entendi, sim. Aí também eu quero saber, assim, eu tenho outra pergunta, assim, dentro desse plano de trabalho, lá embaixo tem os afastamentos, né? Esse afastamento eu já coloco quando eu fizer o meu plano de trabalho, ou se eu botar esse afastamento, por exemplo, um feriado, né? Feriado nacional, ele tem essa opção? Porque assim, quando eu cliquei no meu... Porque, na verdade, o plano do meu setor só vai começar no próximo ano, né? No primeiro trimestre. Uhum. Aí tem o feriado de 1º de janeiro, né? No plano de trabalho, né? Aí, assim, eu fiquei na dúvida, assim, porque eu não achei um feriado nacional, né? Desse 1º de janeiro dentro do afastamento. Ah, tá. É até um ponto importante você ter falado isso, que justamente é uma dúvida de muitas pessoas, né? Que normalmente antes vocês colocavam como atividade esse tipo de coisa, né? Ponto facultativo, colocava aqui na hora que você está fazendo seu plano de trabalho. E agora não é mais assim, né? Aqui vai ficar só as entregas que realmente você faz né, para o seu setor, entrega finalística. Os afastamentos, eles vão ser colocados depois ali que você fez seu plano de trabalho, você assinou e seu chefe assinou. Aí você vai colocar aqui nos registros de execução, né? Aqui tem o campo de afastamentos, tá? E é aqui que você vai adicionando, ó. Então, aqui ele tem os feriados, tá? Tem os feriados, tem, né, greve, ponto facultativo, licença, férias. Então, é aqui que a gente vai incluir esses afastamentos, tá? Mas, assim, Ou mais como entregas. Desculpa, Ingrid, mas assim, eu não vi um feriado federal, não vi esse feriado federal, né? Assim, nacional. Onde que eu posso... É esse aqui mesmo? Municipal, distrital, estadual? Você pode colocar esse, é esse que a gente está utilizando, tá? Mas depois eu posso editar e colocar aqui nacional também para servir. Um federal, seria melhor. Tá bem. Isso aí, então quer dizer que, mas assim, como o plano de entrega, desculpe, o plano de trabalho, o meu, né, vai começar só em janeiro, eu já posso incluir esse afastamento ou só quando começar janeiro mesmo? É só quando começar janeiro. Ah, tá. Aqui. Tá certo, então. Tá ok. Por enquanto, só isso de pergunta. Tá bem. Obrigada, tá, querido? Nada. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que dá tempo para uma pergunta, que é de 9 às 10, eu acho que é reunião. Oi, Ingrid. Ingrid, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Em cima dessa questão de afastamentos, né? Eu vi que tem vários tipos de afastamento. Mas a gente precisa, já quem trabalha com entregas, que é diferente do SUSEP, né? O PET é diferente do SUSEP, a gente trabalha com entregas, né? Uhum. Com uma carga horária que a gente tem por dias. Aí precisa colocar esses tipos de afastamento, por exemplo, de feriado, ou só aqueles afastamentos, assim, que são férias, afastamento para tratamento de saúde, afastamento para estudos. É necessário colocar
esses afastamentos para feriados? A gente está sugerindo que coloque todo tipo de afastamento, tá? Que foi assim que o MGI orientou a gente na hora de fazer, né, o registro da nossa execução. Então, nesse primeiro momento, a gente sugere que vocês coloquem mesmo aqueles que sejam planejados, né? Aqueles feriados que estão na portaria do MGI, só para a gente ter esse histórico que nesses dias do mês, né, vocês não dedicaram nenhuma entrega, tá? Que é exatamente isso que esses afastamentos, eles, né, resumem, basicamente. Então, para a gente ter esse histórico, a gente pede que vocês incluam os afastamentos, mesmo que eles sejam gerais, assim, como feriado, né? Porque daí a gente sabe que nesses dias aqui, ó, vocês não estavam dedicados, né, a fazer nenhum registro de execução dessas entregas que estão acima, tá? Mas se algo mudar no decorrer do tempo, se for só aqueles que são eventuais, a gente também comunica. Mas nesse primeiro momento, a gente pede que vocês cadastrem todos, tá? Obrigada. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, né, eu vou fazer só mais reforçar algumas informações, tá? Lá no site a gente tem, eu mostrei para vocês, né? A gente tem lá os vídeos, os manuais, tem um formulário lá de dúvidas, caso vocês, tô com uma dúvida aqui na hora, quero enviar logo, tem uma tela aqui que não tô conseguindo, né, prosseguir e tudo mais, tá dando erro. Aí vocês conseguem enviar lá pra gente, tá com print lá do formulário, tá? E aí a gente está respondendo via e-mail, tá? Então a gente está aqui para dar esse suporte, a gente está com os nossos chats disponíveis também, tá? Caso vocês queiram tratar diretamente com alguém. E aí a gente vai resolvendo aos poucos, tá bem? A gente vai continuar os treinamentos semana que vem com gestores, e na semana do dia 9 a gente vai fazer, né, os dos participantes. Então, a ideia é que até dia 13 todo mundo do PGR já esteja apto, né, a fazer o seu plano de entrega, seu plano de trabalho, tá? Quem for gestor, plano de entrega, plano de trabalho. Quem for só participante, fazer o seu plano de trabalho, tá bem? E a gente está aqui para dar todo esse suporte para vocês, tá? E é isso, gente. Eu agradeço pela atenção de vocês, pela participação, tá? Foram dúvidas, assim, muito importantes para a gente ir tirando, que talvez a dúvida de vocês seja a dúvida de um outro colega, que daí já sanou ali e conseguiu resolver. Então, muito obrigada. Obrigada. Bom dia.